Bom, olá. Eu vou falar hoje sobre a expansão ultramarina espanhola, que não é exatamente todo o processo de expansão ultramarino, mas que tem muito a ver com o processo de colonização da América Espanhola, né? Então, o que é que aconteceu? A expansão ultramarina, como você já sabe, é aquele processo que os países da Península Ibérica, Portugal, Espanha, começaram a se desenvolver as suas navegações, buscando meios de chegar até as Índias, né? Sair aqui da região da Europa e contornar aqui toda a África para chegar aqui nessa região do subcontinente indiano. E que o pioneiro disso tudo foi Portugal. Porém, a Espanha também não ficou atrás. Afinal de contas, as tecnologias estavam ali, estavam disponíveis e tinham pessoas disponíveis para fazer essas navegações. E a Espanha não perdeu tempo, assim como Portugal também não perdeu tempo. Então, a Espanha partiu para a dominação. E aí a colonização da América Espanhola é bom lembrar que aconteceu no período do início da Idade Moderna, né? Bem no inicinho ali. A gente sabe que a Idade Moderna começou ali em 1400 e alguma coisa, e o início do processo de colonização da América Espanhola se deu exatamente em 1492. Né? O primeiro passo foi dado em 1492. Inclusive tem um filme muito bom chamado 1492 que eu recomendo que você assista. É primeiro bom lembrar que se deu aí no início da Idade Moderna e que na Europa há a Península Ibérica, onde estão os dois principais países, né, da Península Ibérica, que é justamente Portugal e Espanha. E que esses países constituíam dois países católicos que tinham todo o apoio da igreja, né, do clero, e portanto contavam com apoio social e político e econômico. Você sabe que a igreja católica para a época era muito, muito rica e desde a Idade Média que a Igreja Católica ela tomava decisões importantes para a economia do mundo inteiro. Bom, então a Igreja ela era muito importante nesse processo. E aí a gente tem exatamente nesse processo a união desses dois países aqui, ó, como você pode ver aqui a Península Ibérica, onde eu estou contornando aqui com o mouse. Nessa margem mais ocidental aqui temos Portugal e nessa região toda essa área laranja aqui mais oriental, a Espanha, que faz aí ligação inclusive com o Oceano Atlântico com o Mar Mediterrâneo, como a gente já viu anteriormente. E o contexto histórico desse fenômeno, desse evento que aconteceu, era o seguinte: a gente tem nesse momento início da Idade Moderna, saída da Idade Média, um, uma gradual finalização da sociedade feudal, né? Ainda continuava naquela mentalidade de sociedades segregadas, estamentais e tal, mas o feudo já tinha se desfeito e você tinha ali uma união entre dois povos, dois reinos, né? O reino de Aragão e o reino de Castela. E aí você tem essas duas. Eita, eu escrevi Isabela com I menor aqui. E aí você tem essa união na pessoa do rei Fernando de Aragão e da rainha Isabel de Castela, né? Unificando aí os reinos Aragão e Castela. Esse reino Aragão e Castela foi extremamente importante para o período, né? Foi inclusive o que fomentou nesse período desse reinado, foi o que mais fomentou a expansão ultramarina de Portugal e o seu desenvolvimento. Portanto, muito importante. E aí, nesse momento, a gente também tem, se você lembrar do que a gente já viu, a gente teve que os muçulmanos, eles invadiram a, a região da Península Ibérica e esses muçulmanos, por muito tempo, ficaram lá, até meados de 1400 e por aí.
E aí, nesse momento, houve exatamente a expulsão dos povos mouros. Quem são os povos mouros? São também chamados aí, né, de mauros, mauritanos ou sarracenos. Esses povos mouros são islâmicos, são povos islâmicos, mas que têm origem no norte da África, certo? São povos oriundos aí do norte da África, praticantes do Islã e são, né, nomeadamente aí de países como Marrocos, Argélia, Mauritânia e Saara Ocidental. Né? Eles foram povos invasores lá na Península Ibérica, na região da Sicília, de Malta e de parte da França, que a gente viu inclusive que o povo franco foi que conseguiu impedir certo desenvolvimento dessas invasões, né, durante a Idade Média. Mas passaram muito tempo lá até esse momento em que, com a unificação dos reinos de Aragão e de Castela, se conseguiu expulsar os mouros, os povos islâmicos da região da Península Ibérica. Em 1492, os espanhóis, que não é os espanhóis, é os espanhóis, dominaram o reino de Granada. E essa dominação do reino de Granada foi que determinou finalmente, assim, não é que determinou, mas é o momento em que se define. Pronto, a partir daqui, a Espanha está, de fato, dominando novos povos e fazendo a sua expansão territorial além mar e por aí. Tá? Então, esses, até o momento, são os motivos da colonização da América Espanhola, certo? Aliás, são o início da dominação da América Espanhola, e os motivos para isso é muito simples: buscar novos caminhos para as Índias, conquistar novos territórios e principalmente expandir a extração de minérios como ouro, prata e outros metais preciosos. Lembre que nesse momento de saída da Idade Média, o que é que a gente tem? A gente tem uma expansão do mercantilismo. E o mercantilismo justamente prega o acúmulo de riqueza. Então, qual é a forma mais fácil de você acumular riqueza de forma rápida? É conseguir riqueza rápido e acumular essa riqueza. Qual é a forma mais rápida de você encontrar riqueza? É mineração. Né? Então, a mineração do ouro, de prata, de outros metais preciosos, era a melhor forma de você acumular riqueza. E por isso era tão importante para os países da Península Ibérica correrem atrás de conseguir esse material. Então esse foi o motivo, o objetivo das grandes navegações. E aí, querendo ou não, se você vai começar a minerar um determinado canto, você não vai ficar todo dia, eu vou ali dar um rolê ali no México e no final do dia eu volto para casa na Espanha para dormir. Tipo, não é assim. Você tem que realmente se estabelecer no local para poder explorar aquela área. E esse estabelecimento no local é que começou o processo de colonização, certo? Acontece que quando se fala que a Espanha descobriu a América, ou que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, esse termo acaba sendo errado, porque já existiam povos aqui. A saber, os primeiros povos, as primeiras comunidades humanas se deslocaram da região da África para a Europa e para o Oriente Médio. E esses povos que vieram para o Oriente Médio, muitos deles continuaram seu deslocamento através do Oriente como um todo. Alguns povos da Europa também se deslocaram para essa região mais superior aqui, mas esses povos continuaram seu deslocamento pelo Ocidente, pelo Oriente. E até o momento em que os povos chegaram aqui até essa região, onde a gente vai ter, claro que aqui a gente está com uma outra representação gráfica, não vai dar para ver, mas você vai ter o Estreito de Bering, que é do Mar de Bering, aqui nessa região. E no período da glaciação que aconteceu, esse estreito ele se fechou, criando ali uma plataforma de gelo onde os povos humanos puderam ultrapassar, chegando aqui nessa região do Alasca, e puderam colonizar aqui toda essa região das Américas.
Então, quando os povos espanhóis chegaram aqui, os povos europeus chegaram aqui no período de 1500, aqui já estava lotado de gente, de índios, né, nativos americanos, que já tinham vindo desse processo de imigração e já tinham chegado aqui na América do Norte, América Central e América do Sul. Então, assim, não foi uma descoberta, porque descoberto já estava. Pessoas já moravam aí. Agora, sim, eles encontraram, eles, sei lá, eles colonizaram mesmo, tá? Então, descoberta é um termo que não está mais tão em voga. É mais quando os portugueses ou quando os espanhóis chegaram às Américas, quando os espanhóis chegaram às Antilhas ou quando os portugueses chegaram ao Brasil, é uma forma mais fácil, mais correta de se falar. Desculpa. Aí vamos lá. A chegada de Colombo às Antilhas. As Antilhas, na verdade, quando se fala Antilhas, o nome já está dizendo, é anti-ilhas, né? São as ilhas que você encontra antes de chegar até, de fato, a América. Então, as Antilhas aí é a região insular, ou seja, a região de ilhas da América Central. E aí, essa região da América Central é dividida em regiões de ilhas e a região de continente. E nessa região de ilha, você tem essas ilhas divididas em várias pequenas ilhas, né, um grande arquipélago. Você tem essas ilhas divididas em várias diversas ilhas dentro do Mar do Caribe, também chamado hoje de Mar das Caraíbas, certo? Como eu estava falando, as Antilhas são as ilhas de antes, né? As Antilhas são as ilhas que você encontra antes de chegar ao continente. E aí essas ilhas são divididas em pequenas ilhas, são elas, né? Tem várias, tem várias. Eu coloquei 4 aqui como exemplo só para você saber que são elas e que existem elas. Mas aí seria, por exemplo, o Haiti, né? O Haiti que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Temos aqui a Dominica, certo? Uma outra ilha. Temos a ilha de Barbados, inclusive tem um canal chamado Ilha de Barbados, que é muito legal de assistir. Temos a ilha de Cuba também, tá? E todas essas ilhas aqui, elas têm as suas peculiaridades, suas características e tinham seus povos também, certo? Bom, Colombo teria chegado primeiramente numa ilha chamada pelos indígenas de Ilha Guanahani. Essa ilha Guanahani, até hoje os historiadores ainda não definiram qual é dessas ilhas das Bahamas. Existem várias ilhas nas Bahamas, várias ilhas no Mar do Caribe, mas os historiadores ainda não conseguiram definir qual é a ilha Guanahani a qual o Cristóvão Colombo teria chegado primeiramente, certo? Até o momento não se sabe. É bom lembrar que Colombo chegou aqui em 12 de outubro de 1492, certo? E que e que ele chegou naquela ilha que eu acabei de falar para você aqui, na ilha Guanahani. Isso, Guanahani. Isso foi em 1492, mas em 1493 ele retornou. E ele retornou especificamente para o domínio de um local chamado Ilha La Espanhola, que eu vou mostrar no Maps agora para você. E aí, como eu estava falando, o Cristóvão Colombo ele voltou em 1493 para justamente dominar essa região aqui dessa ilha que você está vendo, que é a Ilha La Espanhola, certo? Então, você percebe que aqui tem partes em espanhol e você percebe que tem coisas aqui escrito meio que em francês. Isso tem um motivo, que eu vou falar depois. Não, vou falar logo. Houve uma invasão de povos franceses aqui também. E esses franceses que chegaram aqui acabaram dominando boa parte, né, aqui 1/3 mais ou menos da ilha La Espanhola. E em um determinado momento o governo espanhol decidiu, quer saber de uma coisa? Deixa metade para esses franceses aí, pega logo essa tua parte aí.
E aí o Haiti foi formado justamente nesse domínio, sob domínio espanhol. Por isso você tem essa ilha aqui chamada La Espanhola, mas um terço da ilha fala em espanhol, e 2 terços da ilha fala espanhol, e 1 terço da ilha fala em francês, aqui justamente essa região do Haiti, onde foi dominado pelos franceses. Ok? Então, após a chegada das Antilhas, após o domínio daquela ilha que eu acabei de falar, que seria a ilha lá espanhola, ah, alguns anos depois, poucos anos depois, 1501 já, começou-se a tentar dominar a região continental. Né? Essa região continental, principalmente, começou a ser explorada através de uma região que era chamada de Castilha del Oro, que é justamente a região onde hoje é o Panamá. Tá? Então, por volta de 1513, descobriu que o Panamá continha um istmo. O que é um istmo? É uma região em que liga-se um oceano a outro. Esse istmo já existia e hoje ele foi aberto ainda mais para formar o Canal do Panamá, onde os navios de grande porte conseguem atravessar de um oceano para outro sem precisar fazer todo o périplo em torno da América do Sul, certo? Então, a gente tem aí o Panamá como sendo o pivô principal do início da colonização continental. Do Panamá para cima, a gente tem a região onde hoje a gente conhece como México e outros países também, mas principalmente o México é o mais conhecido. E do Panamá para baixo, a gente tem a América do Sul e os principais países mais próximos que a gente já conhece ali são Peru, Venezuela, Bolívia. Toda essa região tinha domínio de povos índios, né, povos ameríndios. No entanto, esses povos eram muito grandes, muito extensos assim, em número, e eles eram muito evoluídos. Então era muito difícil de você conseguir, de alguma forma, dominar esses povos. Mesmo assim, em 1521, Hernán Cortés lidera aí uma expedição para colonizar os povos astecas. E ele consegue, dizimando praticamente boa parte da população, e o que sobrou realmente ficou sob domínio espanhol, foi catequizado e os povos astecas desapareceram como cultura. Né? Hoje a gente tem descendentes que são pessoas que vieram de linhagens astecas, mesmo assim o povo asteca já não existe mais, porque, enfim, eles acabaram absorvendo a cultura europeia, principalmente na parte da religião. Ah, com isso, Hernán Cortés conseguiu fazer com que a Espanha dominasse essa região onde hoje a gente conhece como México, e por isso que o México fala espanhol. Mais para frente um pouco, 1532, a gente teve aí a entrada do Francisco Pizarro. Não é Bizarro, tá? É Pizarro, com P. E o Francisco o Francisco Pizarro lidera aí expedições para colonizar os povos incas, porque foi muito bem articulado, né? Então eles já sabiam que existiam grandes povos, os astecas, os incas, e esses povos eram muito evoluídos e tinham muito ouro, tinham muita riqueza, eram povos que acumulavam riqueza para si, então era uma outra forma muito fácil de se conseguir riqueza, era roubando dos povos que já tinham essa riqueza extraída do solo. Né? Então o Pizarro foi lá e realmente detonou essa região. Né? Tá aí o Pizarro, ele se aproveitou de um conflito interno, eu achei interessante colocar esse ponto, porque existiam 2 jovens, que eu, claro que não vou saber falar o nome deles aqui, mas existiam 2 jovens brigando pela sucessão do trono, do trono Inca. E aí, com isso, a sociedade inca estava desestabilizada. Existia já um conflito interno, já existia uma briga interna, já existia um problema interno. E o Pizarro soube utilizar isso, se aproveitar disso para poder dominar aquela região. Então, o Francisco Pizarro foi lá, liderou a expedição para colonizar os Incas, e aí o que é que ele fez? Conquistou todas as regiões ali dos povos incas que compreende o que hoje a gente conhece como os países do Peru e da Bolívia, principalmente. Além de que, claro, outras áreas também que eram sob domínio dos incas também acabaram se curvando ao domínio espanhol.
Ahn, É importante lembrar que tudo isso aconteceu por uma razão. Esses espanhóis só conseguiram destruir os povos incas, só conseguiram destruir os povos astecas, por principalmente três razões. A primeira delas é a superioridade de armas, claro. Os povos da Península Ibérica, os povos europeus no geral, já faziam comércio com os povos do Oriente. Os povos do Oriente já tinham o domínio da pólvora, e por mais que a principal arma utilizada fosse espada, mas eles já tinham armas de longo alcance com pólvora, arma de fogo. Então aí, na superioridade das armas, ele já ganhava. O segundo ponto, ah, é bom se lembrar que não era só maias, astecas, incas. Você tinha diversos povos, diversas tribos distribuídas por toda essa região, e essas tribos também tinham atritos entre si. E as tribos menores acabavam se unindo aos espanhóis para subjugar as tribos maiores, achando que assim iam ficar com o domínio da terra, quando na verdade os espanhóis é que ficaram com tudo. Então os povos rivais entre si acabavam doando seus próprios homens como soldados, como linha de frente para o exército espanhol, para poder dominar esses outros povos, né? E um outro fator que levou à extinção dos povos, de vários povos indígenas da região da América Central e da América do Sul também, foram as doenças, né? Então o destaque aí é para a doença da varíola, que funcionou como um surto, matando muita e muita gente, quem não tinha imunidade contra a varíola, e acabou, né, sucumbindo a essa doença. Os motivos para essas invasões são dois apenas. Tipo, se você parar para pensar agora, já falei inicialmente, mas aí eu reforço agora dizendo que para você que a exploração do ouro, prata e outros metais preciosos, a acumulação de metais, a acumulação de riquezas para fortalecer uma economia mercantilista é um grande motivo para esse tipo de navegação, para esse tipo de colonização. E outra é a motivação religiosa. Lembre-se que a gente está falando dos povos da Europa, e são principalmente dos povos da região da Península Ibérica, que são extremamente católicos, e que aí você tem os reis católicos nesse momento. O rei Fernando e a rainha Isabela são os reis católicos, e eles, muito devotos da sua fé, vão tentar catequizar pessoas mundo afora conforme a igreja determinava. Então você tem aí a chegada de padres jesuítas que vão catequizar, que vão tentar dominar esses povos através da fé. Da implementação de uma fé diferente da deles, né? Porque eles já tinham sua própria fé, suas próprias crenças, seus próprios deuses. Saindo de tudo isso, a gente tem como é que depois de tudo isso feito, depois de dominar os povos, depois de dominar as ilhas, depois de dominar a região continental, como é que a Espanha fazia para administrar essas regiões? Como é que ela fazia para administrar as suas colônias? Como é que a Espanha gerenciava as suas colônias? Então, principalmente você vai encontrar três tipos de estruturas que são extremamente importantes na estrutura administrativa da Espanha com relação às suas colônias. A primeira delas é a Casa de Contratação, a segunda é o Conselho das Índias e a terceira são os cabildos. A Casa de Contratação é o seguinte: ela funciona como um órgão regulatório de produtos, mercadorias, né? Então você tem uma casa, uma instituição, como se fosse um banco, na real, eu acho que se assemelha muito a um banco. Só que o banco ele tem a função de monitorar apenas a moeda que circula. E a casa de contratação ela tinha a função de fiscalizar a moeda circulante e as mercadorias. Então eles vão lá e fiscalizam a movimentação de mercadoria que sai da Espanha, que entra na Espanha, que sai da América, que veio para a Espanha através da América,
que vai para a América com os povos que estavam indo povoar, né, a América. E a parte mais importante é efetuar a taxação e a cobrança de impostos sobre essas mercadorias. Então, cada mercadoria que chegava, existia uma certa taxação. Cada mercadoria que saía, também existia uma certa taxação. E esses impostos eles eram cobrados ah, de forma a manter o dinheiro circulante e fornecer cada vez mais riqueza para a coroa espanhola. Essa casa de contratação tinha sede em Servilha e isso era estratégico. Todos os barcos da Espanha tinham que obrigatoriamente ou a aportar ou a sair em navegação, tinham que sair do Porto de Sevilha. Então não tinha outro lugar para os barcos ancorarem, para os barcos tirarem sua mercadoria sem que fosse vistos. Tinha que passar pelo Porto de Sevilha. Portanto, a casa de contratação foi fundada nessa região justamente para ter um maior controle sobre a movimentação de mercadorias. A gente tem nesse período também o maior de todos os órgãos, o mais importante de todos os órgãos, que é o Conselho das Índias. O Conselho das Índias aí foi formado por rei, por conselheiros nomeados pelo rei. Então o rei é o mais importante de todos. E o rei vai lá e determina, quero você na minha equipe, para a gente fazer ali um conselho chamado Conselho das Índias. E qual era a importância desse Conselho das Índias? Por que esse Conselho das Índias era o órgão mais importante de tudo? É porque era nele que se concentrava toda a cabeça política desse momento. Era nesse Conselho das Índias que se tinha a criação de leis, a criação de cargos, a designação de quem ia ocupar esses cargos, né? E o gerenciamento político total das colônias. Então, por exemplo, se se sabia que na, em ilhas como não, pronto, em ilhas como La Espanhola, tinha muitos índios. Se já se sabia que tinham índios lá, povos ameríndios que estavam remanescentes lá, o governo determinava. Olha só, o governo, no caso o rei, determinava, olha só, a gente vai usar os povos índios de lá, os indígenas de lá, para poder fazer o nosso trabalho escravo. Agora, em regiões como, sei lá, não, mentira, desculpa, é o contrário. Regiões do Peru e da Bolívia, a região da Venezuela, tinham muitos povos indígenas. Né? A região do México tinha muitos povos indígenas. Então, nesses locais, o rei dizia, não precisa mandar mais ninguém para lá, porque já tem mão de obra escrava. Mas vamos mandar os escravos negros que a gente está comprando lá da África, vamos mandar para tal região? Era dentro desse contexto que funcionava. Então, era quem ia definir o que é que ia se fazer em cada parte da colônia, em cada ilha, em cada território, quem é que ia regular tudo isso e quem é que ia ocupar esses cargos regulatórios, certo? Além disso, você tem aí uma outra instituição, e essa instituição, sim, ela é bem mais local. Então, ela funciona aí como uma normatização pontual na região em que ela está institucionalizada, que é o cabildo. Também era chamado de ajuntamentos. Esses cabildos, que são tidos por região mais pontual assim, eles funcionam como prefeituras, né? Então, se, por exemplo, o governo do Brasil determina que nenhuma cidade pode ter lixão, a prefeitura de Natal, a prefeitura de Parnamirim, a prefeitura de Macaíba, a prefeitura de Extremoz tem que garantir que não haverão lixões, certo? Mesma coisa acontecia aí. Se o rei determinasse, nessa região tem que ser construído um porto em 3 anos, o cabildo aqui ia ter a incumbência, né, o cabildo não pessoa, a instituição, a prefeitura, né, é que tem a incumbência de dizer assim, gente, eu preciso de funcionários aqui, preciso de escravos aqui, preciso de servos aqui, para construir um porto, porque o rei mandou. Né? E aí eles iam lá e impunham as leis. Então, se num determinado local a lei era só pode ter escravo aqui se for indígena, não podia entrar escravo negro. Aqui não pode ter escravo negro, então barra todos os navios que chegaram, navio negreiro. Então era incumbência dos cabildos realizar
tudo o que o Conselho das Índias dissesse, certo? Garantir que todas as ordens que viessem diretamente do Conselho das Índias fossem cumpridas dentro dessas grandes cidades, certo? Ah, tinha cabildos em todas as cidades que eram determinadas? Não, eram nos grandes centros. Então era nos polos de povoamento, aonde já se tinham espanhóis chegando, já tinham pessoas, né? Eu vou já falar do nome das pessoas, mas onde já se tinha uma grande concentração de pessoas. Aí se fazia uma prefeitura como essa, um cabildo como esse, ou um ayuntamento, tá? E aí, por fim não, a gente ainda tem dois tópicos ainda. Aí a gente tem, nesse momento aí que eu estava falando, justamente quatro principais grupos, né? Então, quem é que, por exemplo, tomava conta dos cabildos? Né? Quem é que, por exemplo, tomava conta das estruturas de cobrança de impostos? Quem é que, por exemplo, tomava conta dos, entre aspas, bancos, né? Quando eu digo entre aspas, porque não eram bancos como a gente conhece hoje, com transferência de dinheiro, com transferência de recurso, era apenas o local onde se tinha que armazenar riqueza para se passar para o rei. Né? Então, quem eram os povos que estavam indo para lá? Quem eram as castas da sociedade? Que, querendo ou não, a sociedade ainda era dividida nesse período, mais do que é hoje. Então, a gente tinha quatro principais grupos, e esses grupos eram os chapetones. Os chapetones eram colonos nascidos na Espanha, nascidos na Europa, que vieram através dos barcos, né, e ocupavam os principais cargos administrativos das grandes cidades da colônia. Né? Eles também podiam exercer funções de alto escalão militares e religiosos. Então, pessoal do alto clero, padres, bispos, os militares, comandantes, generais, né, tenentes de infantaria, de exércitos em geral, eles eram exatamente os chapetones. Eram pessoas que nasceram na Espanha, são brancos, são europeus, e vinham para tomar conta dos principais interesses políticos da coroa espanhola no continente americano. Então, era eles que tinham que garantir que a paz ia ser mantida, que a catequese ia ser continuada e que a administração ia funcionar 100%, garantindo todos os interesses políticos, econômicos, sociais, religiosos da coroa espanhola, que, lembre-se, nessa época era a coroa católica, eram os reis católicos, certo? Então aí era a principal função dos chapetones. Depois dele, a gente tem o grupo dos crioulos. Quando você fala de crioulo, o que é que você imagina? Você imagina uma pessoa negra, né? Porque a gente no Brasil, a gente associou a imagem do crioulo a uma pessoa negra ou morena. No entanto, nessa situação aqui, o crioulo, para esse grupo, era justamente uma pessoa que era nascida na América, né? Ele nascia na América, porém, ele era filho de dois brancos, lógico, de origem europeia. Então você tinha um pai e uma mãe chapetones, né, que vieram diretamente da Espanha, mas que tiveram um filho lá na América. Então esse filho, só por ter nascido na América, ele já era chamado de crioulo. Mas por quê, professor? É porque não tinha o nome América ainda não tinha dado o nome de América. O povo estava dando nomes ainda não se tinha uma nomenclatura. Então acabaram definindo com a nomenclatura de crioulo. Esses caras, eles eram nascidos de família espanhola, portanto, tinham boas condições, tinham uma boa família, tinha bastante dinheiro, portanto, eles iam lá e iam ocupar os principais cargos aristocráticos, os principais cargos de liderança, né, cargos militares. Também podiam ser artesãos, mas geralmente eram artesãos que trabalhavam com joias, né, trabalhavam com pequenos comércios, até médios comércios ali. Não chegava a ter tanta importância como os chapetones, mas tinham o seu papel fundamental ali na sociedade, principalmente por serem mais abastados, né? por serem mais com mais condições financeiras. Certo? Depois disso, a gente tem os mestiços, que o nome já está dizendo, é quando você mistura um chapetone com
os indígenas, né? Então os mestiços aí são filhos de chapetones com indígenas, que eram chamados de mestiços. Esse pessoal é que vivia mais à margem da sociedade, porém, eles trabalhavam em serviços braçais, artesanatos, funções militares, auxiliavam na vigia dos trabalhadores nativos. E veja, apesar de eles fazerem parte de uma casta mais baixa, eles não eram serviçais. Eles não eram escravos. Eles eram empregados. Empregados que recebiam pelo seu trabalho, exerciam suas funções econômicas dentro da sociedade, mas eles não eram escravos. Contudo, a gente tinha os indígenas. E os indígenas, sim, esses eram tidos como escravos e serviçais que faziam as principais funções de trabalho braçal, eram eles que construíam os grandes empreendimentos, as grandes estruturas, eram eles que iam recolher o ouro dentro principalmente por eles já terem, os índios, por eles já terem muito domínio sobre a geologia e a geografia local. Então ficava muito mais fácil você pegar um grupo de indígenas e dizer assim: ei, você vai ter que me mostrar onde é que tem ouro aqui. Ou você mostra, ou sua mãe morre. Então aí o cara aí dizia: não, tá bom, peraí, calma, não precisa matar ninguém não, vamos lá, eu vou mostrar onde é que tem ouro. E ia lá e fazia o serviço. Certo? Então os indígenas foram escravizados, não bastasse a extinção de povos indígenas por causa das armas, por causa das alianças com outros povos e das doenças como a varíola, também foram prejudicados por causa do trabalho forçado e acabaram muitos deles morrendo como escravos. E para terminar, todo esse processo aconteceu até o início, até a primeira metade do século XIX, quando finalmente a gente teve o processo de independência das colônias, certo? Agora, por que essa independência aconteceu? Qual foi a motivação dessa independência dessas colônias? Primeiro, a Espanha já estava enfraquecida. A gente teve aí um processo de expansão muito grande, a gente teve aí um momento em que se buscou muito por riqueza, se acumulou muitas riquezas, mas ao mesmo tempo se teve um desperdício muito grande de riquezas e principalmente se teve uma perda de riqueza muito grande para Napoleão. Né? As turbulências do período napoleônico que acabaram com algumas, por exemplo, a família real de Portugal veio para o Brasil justamente fugindo das invasões napoleônicas. E o rei da Espanha não fugiu para canto nenhum, ficou lá segurando a peteca e teve muitas perdas, teve muitas baixas, teve muitos prejuízos. Por causa desse monte de perda, baixa e prejuízo, você teve uma turbulência muito grande no período napoleônico e aí as perdas da Espanha foram muito grandes e a Espanha declinou economicamente, né? Além disso, a Europa inteira já estava infestada dos ideais iluministas, né? Daquela ideia de que o povo precisa ser esclarecido, de que o povo precisa ter educação, de que o povo precisa ter cultura, de que o povo precisa sair dessa condição de casta, de que o povo precisa subir na vida. Então, não era para se aceitar um escravo ser escravo para sempre, um servo ser servo para sempre, um artesão ser artesão para sempre. Então, com essas ideias iluministas em voga, em alta, essas ideias acabaram chegando também na América Espanhola. E as pessoas que estavam aqui na América não são bobos nem nada, acabaram pegando aquilo ali para eles e dizendo assim: rapaz, se lá funciona, vamos tentar aqui também. E aí, na primeira metade do século XIX, começaram as primeiras batalhas, os primeiros embates. Alguns precisavam, outros nem precisavam, alguns conseguiam a sua independência de forma até muito branda, muito tranquila, mas a maioria passavam por algumas guerras, por alguns conflitos para poder fazer aí a sua independência. Então, a chegada dos ideais iluministas, a ascensão das ideias iluministas, as turbulências do período napoleônico e o declínio da coroa espanhola foram os principais motivos que levaram os estados que estavam aqui sob domínio da coroa espanhola tentarem buscar a sua independência, certo? Que aula, hein? Que aula. Bom, eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei. Se não entendeu, volte e ouça de novo.
E qualquer dúvida me mande por WhatsApp, pelo celular e tal. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Tentei fazer uma aula diferente para ver como é que ia ficar. E eu espero que tenha sido bom para você. Tá, beleza? Qualquer coisa, avise. Valeu, foi bom. E tchau, e tchau, e tchau.